Capítulo 1027. Depois que Conas Kilgore percebeu a qual caminho Beyonder seu inimigo pertencia, todos os German Sparrows no jardim, no vinhedo e no prédio principal levantaram a mão esquerda. Eles enrolaram o dedo médio, o anular e o mínimo, estendendo o indicador e o polegar, fazendo-os assumir o formato simples de uma arma. Os dedos indicadores que representavam canos apontaram para Conas Kilgore no ar antes que seus respectivos braços se erguessem aparentemente devido ao recuo. Bang! 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 Em meio a ruídos ensurdecedores, pombas ilusórias apareceram ao lado do Conde dos Caídos, que vestia camisa branca e calça preta. Elas voaram para ele de todas as direções em uma visão espetacular de extrema beleza. Esta foi a anomalia aleatória que surgiu do relógio de bolso com pele de ferro, concerto de luz e sombra. Isso fez com que os canhões de ar que poderiam explodir as casas se transformassem em pombas da paz que não representavam qualquer ameaça. Tendo usado desordem para interromper a saraivada coletiva do inimigo, Conas Kilgore não ficou surpreso ao ver as pombas voarem e se dispersarem no ar. Ele já estava mentalmente preparado. Ele já havia suportado os efeitos negativos que o artefato selado trouxe durante anos. Aproveitando a oportunidade, não hesitou em levantar as mãos que seguravam o relógio de bolso de ferro e o revólver, na tentativa de fazê-los colidir. Esta foi Distorção, que tinha como alvo todos os German Sparrows abaixo dele. Para Conas Kilgore, o que mais o frustrou ao lutar contra um feiticeiro bizarro foi que ele não conseguia dizer se o inimigo que enfrentava era uma marionete ou a pessoa real, a menos que a marionete fosse de um nível muito grosseiro. Como tal, ele tinha muitos poderes Beyonder que não ousava usar porque eram ineficazes contra marionetes. Um efeito de proibição em grande escala ainda era bom, mas uma restrição de alvo único não fazia sentido no combate real. Não importa quantos poderes Beyonder de uma marionete foram privados, não afetava o corpo real. Quando isso acontecesse, seu oponente só precisava trocar de marionete para resolver o problema. Devido a razões semelhantes, o uso de ampliar nos itens místicos das marionetes foi temporariamente descartado por Conas Kilgore para fins estratégicos. Da mesma forma, o suborno de um Conde dos Caídos era inútil. Era ainda inferior à restrição, pois poderia fazer com que a marionete do feiticeiro bizarro perdesse seus poderes Beyonder correspondentes. No entanto, os efeitos negativos concedidos a uma marionete não foram capazes de interferir de forma alguma. Seja tornando-os preguiçosos, perdendo a vontade de lutar, deixando-os ansiosos, ou focando apenas no dinheiro, não fazia sentido para uma marionete que estava, em essência, morta, sem qualquer capacidade de pensar ou inclinação para agir. Portanto, Conas Kilgore decidiu primeiro resolver o problema de identificação das marionetes e do corpo real. Nesse aspecto, outros podem não ter uma solução, mas um Beyonder de alta sequência do caminho do advogado definitivamente não tinha tais preocupações. Havia regras para tudo e tudo seguia certas regras. Como advogados semideuses, eles eram bons em encontrar quaisquer brechas que existissem para explorá-las para si próprios. Juntamente com sua experiência de combate lutando contra outros feiticeiros bizarros, e como ele havia considerado seriamente soluções para lidar com eles durante o passado, Conas Kilgore tinha certeza de que Distorção poderia suprimir seu inimigo. Ele sabia que os feiticeiros bizarros podiam alternar perfeitamente entre seus corpos reais e marionetes. Ele planejou distorcer isso, fazendo com que o feiticeiro bizarro só pudesse mudar para 2 ou 3 marionetes. Dessa forma, a dificuldade de identificação do corpo real e da marionete seria minimizada. Claro, se não fosse pelo fato de a distorção não poder exceder certos limites,
e os efeitos de proibição orientados para a área terem atingido seu limite, Conas Kilgore definitivamente teria usado um método mais simples para lidar com seu oponente, como forçar o feiticeiro bizarro a poder trocar apenas com uma marionete, ou ele proibiria a troca com marionetes. Pá! Conas Kilgore lançou o grito de desespero de rever e o concerto de luz e sombra, como se estivesse comprimindo uma grande área em uma pequena área. Conde dos Caídos, distorção. Silenciosamente, ele produziu um brilho vermelho com uma sombra profunda na mão. Parecia que ele o estava oferecendo aos German Sparrows no jardim, no vinhedo e no prédio principal. Quanto aos aventureiros loucos, grossos e magros, normais ou aterrorizantes, nenhum deles experimentou qualquer anormalidade. Conas Kilgore também sofreu uma anomalia aleatória, provocada pelo concerto de luz e sombra. Mudou os efeitos de distorção para invocar uma flor do jardim abaixo. E naquele momento, os canhões de ar que se transformaram em pombas ilusórias continuaram. Naquele momento, a batalha entre dois semideuses tornou-se ridícula, cômica e engraçada. Claro, seja German Sparrow ou Conas Kilgore, nenhum deles pensou que fosse esse o caso, especialmente o último. Ele mais uma vez sentiu uma sensação familiar de desamparo. Ele não hesitou quando bateu as palmas das mãos novamente, completando a distorção. Ele queria confiar na quantidade para resistir ao efeito da anomalia aleatória. No entanto, German Sparrow não era uma pessoa morta que seguiria a etiqueta do combate por turnos. O grande grupo de aventureiros malucos levantou as mãos em posições de tiro ou usou sentença de morte com autenticidade questionável, mirando no Conde dos Caídos no ar. Enquanto isso, o coração de Conas Kilgore agitou-se. Ele virou ligeiramente a cabeça para olhar para cima e viu que uma figura havia aparecido mais uma vez dentro da gigantesca lua carmesim que pairava acima do campanário negro. A figura usava uma cartola de seda, um sobretudo preto, uma luva de pele humana e um revólver preto como ferro. Ele tinha uma expressão fria e um contorno profundo. Ele era outro German Sparrow. A lua vermelha parecia pesar sobre seus ombros enquanto ele descia, seu corpo se expandindo e ficando mais claro no processo. Quanto ao revólver preto de cano longo em sua mão, ele já o havia levantado e apontado para Conas Kilgore. Bang! Bang! Uma bala com seções transparentes e translúcidas saiu do cano, indo direto para Conas Kilgore. Esta foi uma bala de privação, que foi criada usando um verme do tempo que o Avatar de Amon havia deixado para trás. Era diferente da privação do caminho do árbitro. Em essência, era roubo. Ele poderia roubar os últimos 3 poderes Beyonder que o alvo usou e ficar fortalecido com a habilidade de usá-los. No entanto, desde que a privação do caminho do árbitro selecionasse um alvo, então eles poderiam privá-lo diretamente de sua habilidade. Embora o efeito de privação desta bala não exigisse contato para ser eficaz, o alvo precisava estar dentro de um certo alcance e incapaz de sair da área. Em suma, uma era inevitável e só poderia ser resistida ou enfraquecida através do nível ou das características da sequência, enquanto a outra poderia ser efetivamente evitada se o tiro fosse detectado com antecedência. Klein desistiu de um ataque furtivo e ganhou tempo porque, por um lado, queria que Conas Kilgore usasse todos os seus poderes de proibição e privação em poderes Beyonder que pareciam importantes para ele. Por outro lado, também estava esperando que a primeira anomalia aleatória acontecesse. Então, aproveitaria a lacuna entre as 2 anomalias para roubar os 3 poderes mais poderosos de Conas Kilgore com a bala de privação. Por esses 2 objetivos, ele até entregou sentença de morte e a fome rastejante ao vencedor Enune e o fez ter a aparência do verdadeiro German Sparrow. A partir dos desenvolvimentos atuais,
Conas Kilgore estava prestes a perder distorção, desordem e ampliar. Bang! 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 Os German Sparrows dispararam tiros coletivamente. De repente, os canhões de ar e a bala de privação explodiram, transformando-se em fogos de artifício vermelhos, roxos, amarelos ou verdes. No entanto, eles não conseguiram iluminar o céu escuro e profundo. O concerto de luz e sombra mais uma vez criou uma anomalia aleatória. Produziu seus efeitos várias vezes seguidas, sem pausas ou atrasos. Conas Kilgore imediatamente sorriu e bateu as mãos novamente. De repente, os jovens usando cartolas de seda e gabardinas pretas sob a gigantesca iluminação da lua carmesim ficaram sombrios. Apenas 2 mantiveram seus estados anteriores. A distorção do Conde dos Caídos entrou em vigor. Isso significava que German Sparrow só poderia trocar de lugar com aquelas 2 marionetes normais. Logo depois disso, Conas Kilgore não hesitou em nada. Ele balançou o braço e jogou fora a flor que estava presa com o relógio de bolso aberto. A flor acelerou e pareceu ganhar peso de origem desconhecida. Como uma flecha, disparou em direção a uma das marionetes normais. Este ataque foi ampliado e também veio com os efeitos de suborno, enfraquecer. Estrondo. A flor era como um canhão que caiu pesadamente no chão, causando um violento terremoto. As ondas crescentes que ela provocou lançaram os humanos comuns e incomuns nas proximidades, rasgando-os ou ferindo-os gravemente. As 2 marionetes com as quais German Sparrow poderia trocar foram reduzidas a pedaços de carne. Conas Kilgore manteve a calma. Enquanto distorcia sua trajetória no ar e circulava a área durante o voo, ele levantou o grito de desespero de rever e apontou-o para o German Sparrow que havia descido da lua carmesim. Ao mesmo tempo, preparou silenciosamente um suborno. Ele queria dar ao seu alvo o estado negativo de falta de vontade de lutar. Mas naquele momento, a mente de Conas Kilgore de repente ficou à deriva enquanto seus pensamentos ficavam lentos. Transformando-me em uma marionete. O estado mental de Conas Kilgore endureceu quando ele entendeu sua situação atual. Ele então viu que German Sparrow, que havia descido da lua vermelha, não estava tão longe dele como antes. A distância entre eles era de apenas 100 metros. Ele havia inconscientemente entrado no alcance onde os fios do corpo espiritual poderiam ser controlados. Ele ficou lá por pelo menos 3 segundos sem perceber. Engano. Uma bala enganosa feita do avatar de Amon. Quando Klein, que, na verdade, era o vencedor Enune, puxou o gatilho, ele não apenas disparou uma bala de privação, mas disparou 2 vezes. Isso foi para evitar que qualquer anomalia aleatória acontecesse. Com uma anomalia tendo acontecido uma vez, mesmo que outra anomalia acontecesse, apenas uma das 2 balas que foram disparadas em intervalos ligeiramente espaçados seria afetada. Afinal, era uma anomalia aleatória intermitente. Era possível que isso acontecesse 2 a 3 vezes consecutivas, mas 4 ou 5 ocorrências consecutivas eram raras. Portanto, ao atacar inúmeras vezes, haveria pelo menos uma ou mais instâncias que não sofreriam anomalia. Agora mesmo, o disparo da segunda bala de engano foi ocultado pela saraiva da coletiva das marionetes. Foi também por isso que Klein fez o vencedor Enune usar o sentença de morte, foi para confiar na sua sorte. Finalmente, ele enganou com sucesso Conas Kilgore e permitiu que Enune entrasse secretamente a uma distância segura de 150 metros dele, e começasse a controlar seus fios do corpo espiritual e obtivesse o controle inicial. No momento em que isso começou, significava que o poder Beyonder estava entrando em vigor. Como não havia anomalias, significava que não haveria mais. Ponto.